E acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Aleluia. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Versículo 31. E partimos do rio Ahava no dia 12 do 1º mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão de Deus, do nosso Deus, estava sobre nós, e nos livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Versículo 32. E chegamos a Jerusalém. E você diz amém? Amém. Tome assento. Aleluia. Vou convidar o diácono Guilherme, o evangelista Valtizo, para me ajudar. Glória a Deus. Aqui você dá glória. Aleluia. Adore ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome. O texto que eu li da palavra de Deus está falando do povo retornando. Retornando de onde? Da Babilônia. Para compreendermos mais precisamente este texto, vamos voltar um pouco na história do povo de Israel. Chegou um momento na história do povo que, por causa das nações vizinhas ter rei, e eles era governado por sacerdotes, chegou um momento que eles clamaram a Deus pedindo um rei também. E Deus então usa o profeta Samuel dizendo que levantaria um rei para assim governar a nação. E o primeiro rei na nação, na história do povo de Israel, é Saul. A Bíblia diz que Saul é ungido rei. E quando Saul é ungido rei, o Espírito Santo vem sobre a vida de Saul. Mas com o passar do tempo, a Bíblia diz que Saul é rejeitado. Entenda bem, Saul não estava sendo rejeitado pela nação. Saul estava sendo rejeitado pelo próprio Deus. E tem uma coisa terrível, é sermos rejeitados por Deus. A Bíblia diz então que neste período Deus achou. Assim como é terrível sermos rejeitados por Deus, imagina o privilégio de quem é achado por Deus. E nessa noite eu sei que aqui tem pessoas que foram achadas por Deus. A Bíblia diz que Deus declara dizendo: achei a Davi meu servo. A Bíblia diz que Davi é ungido rei. E a Bíblia diz que Davi ele recebeu um reino eterno. A Bíblia diz que Deus faz uma promessa a Davi, este que era segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que depois de Davi vem Salomão, seu filho. Salomão foi o rei que mais teve poder na história de Israel, um rei que enriqueceu, era um homem sábio, e ele dirigiu esta nação. Depois de Salomão veio Roboão, seu filho, que assumiu o reinado. A Bíblia diz que Roboão, quando ele assume o reinado, ele chama os conselheiros, os idosos, os velhos, para consultar, para ouvir deles alguns ensinamentos, porque o povo havia procurado o rei pedindo que baixasse os impostos, porque eles achavam puxado, caro, os impostos cobrados pelo seu pai Salomão. A Bíblia diz então que Roboão consulta aqueles homens mais idosos, e eles disseram: abaixa os impostos, favorece o povo. Mas a Bíblia diz que esse rei também chamou os mais novos, os conselheiros, e esses novos disseram: não abaixe, aliás, força o povo mais, aumenta a taxa para que você possa enriquecer ainda mais. Assim começa a história deste povo. A Bíblia diz que mais tarde Israel ele é dividido em duas nações, uma tribo, a tribo do norte, que tinha 10 tribos. A Bíblia diz que essas 10 tribos, ela era considerada a nação do norte, e tinha por capital Samaria. Do outro lado estava a tribo de Judá, a nação do sul, a tribo do sul.
ela era dividida por Judá e Benjamim, e foi governada também por alguns reis. A história nos revela que neste tempo, quando as nações estavam divididas, enquanto a tribo do sul servia ao Senhor, a tribo do norte rejeitou o Senhor. Eles andaram distante de Deus. Não teve um rei que levantou durante esse reinado na frente da tribo do norte que servisse ao Senhor. Ao contrário, a tribo do sul, os homens que eram levantados eram homens que temiam o Senhor. A Bíblia diz que chegou um momento que Deus entrega a tribo do norte para o governador, para o rei da época. Este rei era o rei da Síria. A Bíblia diz que este rei da Síria vem contra a tribo do norte e leva eles cativos. Foi o pior cativeiro que essa nação passou. A Bíblia diz que teve momento que quase que este povo, os judeus, é exterminado da terra. A Bíblia diz que neste período, quando o rei da Síria, chamado Senaqueribe, leva cativo a tribo do norte, a proposta, Deus havia também entregado a tribo do sul, e a Bíblia diz que Senaqueribe veio para levar a tribo do sul também cativo, mas Senaqueribe era prepotente, ele imaginava que ele era dono da situação. A Bíblia diz que por causa da sua prepotência, Deus não permitiu ele levar cativo a tribo do norte. A Bíblia diz que Senaqueribe chegou a ameaçar esta nação, dizendo: quem é Deus para livrar vocês das minhas mãos? Aliás, ele ainda faz uma promessa dizendo: olha, eu vou fazer vocês tomar fede com urina misturada. Mas a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Isaías para dar um recado para a nação, para dizer: aquieta-te, porque assim como eles vieram contra vocês, eles não vão entrar em Jerusalém pelo caminho que eles vieram, eles vão fugir, vão voltar, porque ninguém pode contra o povo de Deus, contra Deus. Quando Deus fala, as coisas acontecem. A Bíblia diz que agora passa mais ou menos 100 anos, e agora não é mais Senaqueribe rei. Agora a terra está sendo governada por um reinado que é considerado o reinado de ouro. O único homem que conseguiu governar a terra, chamado Nabucodonosor. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele leva o povo de Israel como cativo. A história diz que nesse período Deus levanta um profeta, porque em todo tempo Deus levanta os seus profetas. Em toda a história Deus levanta os seus profetas. E eu profetizo nessa noite: você é profeta para esta geração. Deus vai usar você para fazer a diferença nesse tempo. Abra a tua boca, porque Deus vai dar uma palavra para você. A Bíblia diz então que é levantado Jeremias. Jeremias é considerado o profeta que pregou e nada aconteceu durante o seu ministério. Porque profetizar e acontecer é fácil. Eu quero ver você profetizar e as coisas não acontecerem no seu tempo. Este era o caso de Jeremias. Jeremias, ele profetizava e profetizava que haveria cativeiro, o povo ia ser pego, preso, levado cativo. A mensagem de Jeremias era uma mensagem terrível. O povo rejeitava a mensagem, porque pregar coisa boa é fácil, mas pregar que Jesus está voltando, que o diabo está tomando conta, porque Jesus está às portas, muitas das vezes é rejeitado. Falar que nós temos que ser santo para sermos arrebatados, muitas das vezes não é a mensagem que muitas vezes está no púlpito. Mas eu tenho um recado para você: entra no caminho estreito, na porta estreita, porque Jesus está voltando. Endireita os teus caminhos, não brinca de ser crente, leve a sério, porque estamos vivendo os últimos dias na terra. Jeremias começa a profetizar, e o que Jeremias profetiza se cumpre. O povo é levado. A Bíblia diz que Nabucodonosor, diferente dos outros reis, ele pega o povo, mas ele não quer só escravizar o povo. Senaqueribe, ao contrário, ele escravizava o povo, afligia o povo. Mas Nabucodonosor não. Nabucodonosor tinha uma outra visão. Ele não queria apenas prender as pessoas,
Ele queria que as pessoas começassem a pensar como ele. Ele não queria apenas as pessoas presas, mas ele queria que eles pensassem como a Babilônia. Ele queria que uma cultura fosse implantada na mente das pessoas. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele leva a nata de Israel, os mais ricos, os mais jovens, os mais inteligentes, os mais nobres, diz a Bíblia, leva eles cativo, e ali ele implanta a Babilônia, o costume da Babilônia sobre a vida dele. Mas a Bíblia diz de alguns que não se contaminaram, de alguns que perseveraram em servir ao Senhor. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele entra 3 vezes invadindo a nação de Israel. No final, os muros são derribados, as portas são queimadas, o templo construído por Salomão vai à ruína, é destruído. Não fica nada, apenas os velhos em Jerusalém. A Bíblia diz então que passa 70 anos, conforme Jeremias havia profetizado, 70 anos de cativeiro. Depois dos 70 anos, então, começa alguns judeus voltar para a nação de Israel. A Bíblia diz que nesse tempo, liderado por Zerobabel, a Bíblia diz que 70.000 judeus, liderado por Zerobabel, volta para a nação de Israel, volta para reconstruir o que havia sido destruído. A Bíblia diz que quando o povo chega ali em Jerusalém, eles começam a reconstruir o templo, a casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que em pouco tempo que eles estavam nesse projeto, eles desistiram. Eles desistiram de reconstruir a casa do Senhor e começaram a investir o seu tempo nas suas próprias casas. A Bíblia diz que esse período foi de 16 anos. 16 anos a casa do Senhor ficou deixada de lado e eles começaram a construir as suas casas. Então Deus levanta neste tempo o profeta Ageu. O profeta Ageu é interessante porque este homem, esse profeta, ele é levantado, mas o seu ministério dura apenas 3 meses. Às vezes nós ficamos empolgados com o tempo de ministério. Eu tenho uma notícia para você. Talvez você está achando que o tempo passou. Talvez você está imaginando, já estou ficando velho e nada aconteceu. Deus pode te levantar e em 3 meses o seu nome ficar marcado na história. Ageu teve apenas 3 meses de ministério, mas hoje eu estou pregando a sua mensagem. A Bíblia diz que Deus levanta neste tempo Ageu, e Ageu diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de eu reconstruir a casa do Senhor. A casa é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Veste, mas não se aquece. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Essa era a sentença do povo de Israel, porque eles abandonaram a casa do Senhor. A Bíblia diz que quando essa mensagem é entregue, então eles voltam. Eles se arrependem e agora eles recomeçam a reconstruir a casa do Senhor, o templo do Senhor. Mas quando eles estão construindo, eles ficam tristes. E dá para entender a tristeza deles, porque este povo conheceu o primeiro templo. O primeiro templo de Salomão era construído à base de ouro, de prata, de cobre. As madeiras eram as mais especiais da época. Mas agora Israel está empobrecido e o templo está sendo levantado apenas com madeira e barro. Por isso o povo estava triste. Mas a Bíblia diz que mais uma vez Deus levanta o profeta Ageu. E o profeta Ageu diz para o povo: olha, a casa que vocês estão construindo, ela não se compara. Vocês estão comparando com um templo construído por Salomão. Não vai ser igual, mas tem uma coisa nesta casa que vai ser maior do que a outra. Eu fico imaginando ele dizendo: o que será maior do que a outra? A outra tinha ouro, essa não tem ouro, é barro. A outra madeira era especial, essa madeira não é especial. Mas o profeta Ageu profetiza dizendo:
dizendo: a glória da segunda casa será melhor do que a primeira, porque melhor do que ouro, melhor do que dinheiro na conta, é ter a glória do Senhor, a presença do Senhor nas nossas vidas. A Bíblia diz então que o povo se alegrou, a presença do Senhor vem sobre aquele povo. Aleluia! Agora uma leva menor de judeus sai mais uma vez da Babilônia e agora é liderada por Esdras. Esdras, a Bíblia diz que ele começa agora a sua trajetória para voltar para a sua terra. Quem é Esdras? Esdras era judeu, mas nasceu na Babilônia. Esdras era judeu, mas nasceu na Babilônia, cresceu na Babilônia, estudou na Babilônia. Mas Esdras me ensina uma coisa: você pode nascer na Babilônia, você pode ser estudado na Babilônia, você pode crescer na Babilônia, mas a Babilônia não faz parte da sua vida. Porque infelizmente vivemos uma época que crente, muitas das vezes, ele é como o camaleão, ele se mistura no lugar que ele está. Ei, você é diferente. Você é diferente. Tem crente que no meio de crente é crente, no meio de ímpio é ímpio. Seja uma luz, seja uma referência lá fora. A Bíblia diz então que Esdras agora, no versículo 15 que eu li, ele reúne junto ao canal que corre para a Rava e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. A Bíblia diz que por causa de não encontrar nenhum levita, ele para a viagem, ordena o povo para voltar na Babilônia e trazer levita, porque levita fazia o que ninguém podia fazer. Entenda bem, só os levitas poderiam fazer algumas coisas na casa do Senhor. Por isso Esdras rejeita a ideia de sair da Babilônia sem levita. E eu quero te dizer nessa noite, porque nós imaginamos que levita é aquele que canta, mas levita é todo aquele que faz a obra do Senhor, todo aquele que está envolvido na obra do Senhor. Nós temos uma caminhada, uma jornada, mas no meio dessa jornada Deus levantou você como levita na sua casa. Você não pode deixar de lado a obra do Senhor. Deus quer te usar. A Bíblia diz que ele volta para buscar os levitas. Quem são os levitas? Por que os levitas não entrou na caravana? Por que os levitas não quiseram voltar para a sua terra? Jeremias, quando estava profetizando na nação de Israel, Jeremias ensinou para o povo dizendo: quando vocês estiverem no cativeiro, orem pela terra. Abençoa o lugar onde vocês estão sendo afligidos. Ora pela paz da cidade, porque assim vocês também terão a paz. Aquele povo foi ensinado a orar e abençoar o lugar que eles estavam. E é por isso que o povo de Israel foram abençoados na Babilônia. Na Babilônia eles receberam a bênção do Senhor. Na Babilônia eles, por causa da oração, Deus começou a abençoar aquele lugar. Só tem um problema: eles foram abençoados, mas agora eles não queriam voltar. Porque Deus, ele não tem problema de abençoar. Deus, ele não tem problema de abrir as janelas do céu para abençoar aqueles que buscam. Mas tem uma coisa, nós temos que entender uma coisa: aonde nós vamos, aonde nós estivermos, nós não precisamos estar numa terra abençoada, não. A terra não precisa ser abençoada. Abençoado tem que ser quem está na terra. Aonde tem um abençoado, a terra começa a produzir. Aonde tem um abençoado, as coisas começam a acontecer. Talvez você está dizendo: pastor, aqui não tem nada, aqui não sai nada. Não tem problema, você chegou.
a história vai mudar. Pastor, para mim as coisas estão difíceis, estava difícil até agora. Você chegou, você é uma bênção do Senhor. As coisas vão mudar para sua casa. Só que tem um problema: ser abençoado não é problema. Se você pedir dinheiro a Deus, Deus vai te dar. Se você pedir riqueza, Deus vai te dar. Se você pedir casa, Deus vai te dar. Se você pedir carro, Deus pode te dar. Deus não tem problema nenhum de abençoar. Só tem um problema: vai chegar o dia de você voltar para casa. Vai chegar o dia que você vai ser chamado de volta para casa. Não se prenda a estas coisas. Não sei se você entendeu. Essa terra não pertence a nós. Nós moramos, nós pertencemos ao céu. Por mais que Deus te abençoe aqui, vai chegar o dia de nós voltar para casa. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar, e depois eu voltarei para vos buscar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Eu sei que Deus tem te abençoado, e como eu disse, Deus não tem problema de abençoar, mas vai chegar, está chegando a hora de voltarmos para casa. Nessa terra nós somos peregrino, estrangeiro, a nossa pátria é no céu. Jesus está voltando. Não se prenda com o dinheiro, não se prenda com a bênção, porque o melhor está lá no céu para o seu povo. Aplauda ao Senhor das fortes, porque Deus vai buscar o seu povo. Nenhuma bênção dessa terra se compara com a hora de voltar para casa. Será que tem gente esperando arrebatamento aqui nessa noite? Pastor, mas eu tenho muito dinheiro, eu acumulei muita bênção. Eu tenho um recado para você: o céu é melhor. Eu estou nessa terra, mas eu não sou dessa terra. Eu sou do céu. Eu sou do arrebatamento. Faço parte da igreja que foi lavada e remida no sangue de Jesus. Eu sou peregrino, eu sou estrangeiro, eu sou diferente. Eu sou homem de Deus, fogo nessa terra para fazer a diferença. Vai chegar o momento de nós voltar para casa. Os levitas agora convidados juntamente com aquele grupo para voltar para Jerusalém. Há uma Jerusalém celestial para o seu povo. E eu quero te dar uma notícia: vai chegar o momento de eu dar um tchau, um bye bye para essa terra. Se eu tiver tempo, eu vou fazer uma selfie dizendo hashtag estou partindo para o céu, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. A maior expectativa é Jesus voltar. Versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nós humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho reto para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. É interessante, porque o caminho do Senhor e o jeito de Deus é o mesmo. Às vezes você chega aqui no culto e pode dizer: pastor, eu sei exatamente como é o culto. Começa com oração, louvor, depois um testemunho e depois a mensagem. É assim mesmo. A receita da vovó não tem erro. Não mudou. Continua a mesma coisa, mas dá certo. A vitória é para nós. As portas se abrem no ritmo que nós estamos indo. As coisas não mudou. O segredo ainda é jejum e oração. Muita coisa modernizou, mas ainda continua a mesma coisa. É joelho dobrado, é coração contrito. É isso que muda a nossa história e nos prepara para morar no céu. Eles estão querendo inventar muita coisa, mas eu tenho uma notícia para você: a receita de Deus continua a mesma.
É interessante porque a oração de Esdras, o seu pedido é: Senhor, nos dá um caminho direto. E nessa noite eu quero profetizar que Deus vai te dar um caminho direto. Porque tem muita gente que está presa no caminho. Tem muita bênção que já foi liberada, mas está retida. Pergunta para Daniel. Ele orou e no primeiro dia a bênção foi liberada. Mas o príncipe da Pérsia, os demônios daquela região, segurou a bênção. E Daniel só recebeu no 21º dia. Se você está com alguma coisa travada, eu profetizo nessa noite: Deus vai te dar um caminho reto. Deus vai te dar um caminho reto. Pastor, estou estagnado, estou travado. Nessa noite as coisas vão começar a andar. Nessa noite as coisas vão começar a acontecer. Existe um demônio, uma legião chamada tranca-rua, que não tem nem a chave da casa e quer trancar uma rua. Mas nessa noite vai liberar no nome de Jesus. No nome de Jesus, as bênçãos que estavam sendo impedidas vai chegar na sua vida. A oração de Esdras é: dai-nos um caminho reto. Mas Esdras vai mais além. Ele diz para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda: quem te pertence a você, talvez não está aqui, mas vai ser destravado no nome de Jesus. Os seus filhos serão abençoados. Os seus filhos receberão a bênção do Senhor. Coisa no Brasil vai ser destravada no nome de Jesus. Por causa de você, muita coisa vai acontecer no nome de Jesus. Caminho reto. Caminho reto era a oração de Esdras. Vai andar. Eu profetizo nessa noite: vai andar. A sua empresa vai andar. O seu casamento vai andar. A sua casa vai andar. Os seus filhos vão andar. Os seus projetos vão andar. Os seus sonhos vão andar. As coisas vão começar a movimentar no nome de Jesus. Tem gente que não está aqui, mas vai receber por sua causa. Caminhos vai ser destravados no nome de Jesus. Aí vem um dilema. Versículo 22. Porque alguém foi até Esdras e disse para ele: o caminho que você está indo é perigoso. Vocês correrão risco de vida. A possibilidade de vocês serem mortos no caminho é grande. Você, Esdras, teve o favor do rei. Então, se você pedir a ele soldados para te acompanhar, ele vai te dar. Se você pedir uma guarnição para guardar vocês, ele vai te dar. Então Esdras disse: eu não posso, eu tenho vergonha. Vergonha por quê? Porque quando Esdras estava diante do rei, versículo 22, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho. Porque eu tinha falado para o rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que deixam. O dilema de Esdras era o seguinte: quando ele esteve com o rei, ele disse: não se preocupe, rei, a mão do Senhor vai conosco. Como é que ele volta agora e pede o rei guarnição? Não. Se ele pedisse ao rei, quando ele chegasse na terra, era o rei. Mas ele disse: não. Eu disse para o rei que será a mão do Senhor. Eu tenho uma notícia para você: o que vai te levar mais além é a mão do Senhor. Não peça favores, porque se você pedir favores, vai ser a pessoa que te favoreceu que vai ser exaltada. Nós crentes temos o costume de dizer, muitas das vezes nós falamos é Deus, muitas das vezes
no nosso caminho, na nossa trajetória, nós dizemos: Deus cuida de mim. Falar que Deus cuida de mim é fácil. Difícil é viver sobre os cuidados de Deus, depender dos seus cuidados. Falar que Deus é fiel, nós falamos várias vezes. Difícil é na prova ainda entendermos que Deus é fiel. Eu tenho uma notícia para você: o que você falou, se você colocou Deus nesse negócio, Deus vai com você até o fim. Ezra disse: a mão do Senhor vai sobre nós. E é interessante porque nesse texto Ezra cita a mão do Senhor 8 vezes, porque é o melhor lugar para estarmos debaixo da mão do Senhor. Aleluia. Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio, Aleluia, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus nos ajudará no romper da manhã. As nações se embranquecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó será o nosso refúgio. Diga aleluia nessa noite: eu tenho um Deus. Diga comigo: eu tenho um Deus. Coronavírus, eu tenho um Deus. Peste, eu tenho um Deus. Satanás, eu tenho um Deus. Governantes, eu tenho um Deus. Quem tem Deus dispensa o favor do rei. Porque quando você chegar na vitória, você vai dizer: foi ele. A Bíblia diz, versículo 31: então partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que amavam cilada no caminho. Eu tenho um recado para você: na nossa trajetória não vai ser só maravilhas, vai ter cilada, vai ter armadilha. O diabo vai tentar te parar, vai tentar te deter. Mas sabe de uma coisa? A mão do Senhor vai sobre você. Você vai ter momentos de aflições, mas Jesus mesmo declarou dizendo: tem de bom ânimo. Pastor, as coisas estão difíceis, não tem problema, a mão do Senhor é contigo. As notícias são terríveis, mas a mão do Senhor é conosco. aleluia. Não é facilidade, alguém vai armar, vai tentar te parar, mas a mão de Deus é conosco. Eu fico imaginando alguém dizendo para Ezra: você é o cara, você é bom, você é inteligente, você trouxe o povo. E elas sempre respondendo: não foi eu, foi a mão de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vai chegar um momento na sua vida que eles vão dizer: você venceu. Não foi eu, foi Deus. Saiba colocar a honra para Deus, porque a mão de Deus é conosco. Aleluia. Glória a Deus, é fiel. Versículo 32. Tu és tremendo. Enquanto vocês batem essa bateria forte, esse teclado bem alto, eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Glória de Saron, filho dos vales. Aleluia. Seja saudado nesse lugar. Aleluia. Versículo 32, a parte B do versículo. Chegamos em Jerusalém. Aleluia.
Chegamos em Jerusalém, porque a nossa partida tem um final. Deus é conosco até na chegada. Você vai chegar na sua Jerusalém. Nós vamos chegar em Jerusalém. Nenhum projeto na sua vida vai ser abortado. Nenhum sonho vai ficar perdido para trás. Você vai chegar até o fim. Começamos 2020 e as coisas parecem que está agitada. Não tem problema, você vai chegar até no final. Porque Deus é conosco. Deus vai concluir aquilo que nós começamos. Glória a Deus. Quero convidar você nessa noite. Vem aqui na frente. Vamos orar ao Senhor. Estão pregando lá fora, que não pode ficar muito perto. Ei, você está debaixo das mãos do Senhor. Levantar. O Senhor dos exércitos é conosco. Vamos pedir a Deus nessa noite para nos dar um caminho reto, direto. As barreiras agora vai cair no nome de Jesus.